TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, noite da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Do lado dos gaúchos, o Internacional pega o Lanterna, o moribundo Vasco da Gama do Rio de Janeiro. O Grêmio vai jogar amanhã, na quinta-feira, contra o Figueirense. Amanhã também, que é quinta, é dia de jogo da LAF contra a Intel Orlândia pela Liga Nacional. E também é dia de jogo do Lajadense contra o Novo Hamburgo pela Copinha Gaúcha. É agora, no Papo de Boleiro. E hoje começa a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para os gaúchos tem jogo do Internacional. A enfrentar o Vasco, Diogo Botti. Mortinho, Vasco. Mortinho, achei que tu falou moribundo de novo. Moribundo, pois é, Márcio, oportunidade de buscar recuperação, já que o Inter vem de derrota pro Avaí Santa Catarina no último final de semana, foi atropelado por um outro moribundo, né, que tava o Avaí também, então o Vasco vem. Sabia que o Vasco tem 7 jogadores que já atuaram só no Internacional? Que beleza. É uma galera que vem aí. Do Colorado. Cara, Jorge Henrique em campo, Guinha Azul vai estar em campo, então chance aí do torcedor colorado rever esses jogadores. Uns ídolos, outros nem tanto, né, como o Jorge Henrique. Mas o caso é uma boa chance de recuperação para o Internacional. O Argel já indicou o time, tem poucas mudanças, a ordem no gol, o Alisson convocado para a seleção, o Muriel entra no lugar, e no meio daí o D'Alessandro suspenso pelo 3º cartão amarelo dá lugar ao Alex. O resto da equipe deve ser o mesmo que vem atuando com Vitinho, Valdívia, Sacha, os laterais permanecem, então boa chance de sequência para o Internacional jogando em casa contra o Vasco aí, que vem numa situação desesperadora, vamos dizer assim, no Campeonato Brasileiro, virtualmente já rebaixado para a 2ª divisão do ano que vem. Oportunidade de 3 pontos e garantir uma sequência de subida na tabela aí e de voltar a reaproximar, porque não, pensando em G4, né? Isso aí, hoje o Internacional 12º colocado, está na segunda página da isso, 28 pontos, mas assim, ó, em caso de vitória, pode assumir o 8º lugar no lugar do Sport, né? E aí ficaria, vamos dizer assim, 3 pontos do G4, claro, falta todo o complemento da rodada, né? Mas dá uma encostada boa e visando até o que dá para pensar de maior nesse retorno para o Internacional, né? E contando com a ajuda dos demais, pode, né? Todos os resultados. Não, o Inter precisa fazer o seu papel, porque o Inter, ao ganhar os jogos, vai travando os adversários, né? Então, o Inter precisa fazer a sua parte aí e garantir os jogos jogando em casa contra o Lanterna. Não dá para esperar outro resultado se não for a vitória, né? Sim. O Inter já vem de algumas situações boas, vindo uma sequência boa com o Argel, acabou tendo essa derrota lá em Santa Catarina, mas não dá para pensar outro resultado, não seja os 3 pontos contra o Vasco aí, que vem caindo aos pedaços. O Internacional e Vasco jogam no Beira-Rio jogo hoje 19h30, daqui a pouco. Daqui a pouco, então. Internacional e Vasco em campo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além desse jogo, tem mais uma porção hoje. Tem mais uma porção de jogos aí, a rodada praticamente completa, mas só tem 2 jogos. Vamos lá, então, no mesmo horário do Inter tem a Ponte Preta enfrentando o Cruzeiro, e mesmo horário para Joinville e São Paulo. Às 21h a gente tem Flamengo recebendo o Avaí, no Rio de Janeiro. O mesmo horário também para Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, e às 22h Corinthians e Fluminense, Coritiba, Sport, Goiás e Palmeiras. Bom jogo em Corinthians e Fluminense, jogo na parte de cima da tabela. Pode ser bom para o Grêmio, né? Pode ser bom para o Grêmio, aí trava. Para todos, mas para o Grêmio. Se em caso de vitória do Fluminense, o Fluminense dá uma encostada no Grêmio, mas em compensação trava o Corinthians, não deixa o líder hoje avançar um pouco mais, né? É isso aí, o Grêmio que entra na 22ª rodada na tranquilidade que ele não vai sair do G4, indiferente do resultado. Não, nem perde posição, né, o Grêmio. Também, mas melhor ainda. O Grêmio se mantém na 3ª colocação. O que pode acontecer em caso de derrota? Já vamos entrar um pouco no Grêmio, então. Sim, amanhã o Tricolor enfrenta o Figueirense lá em Santa Catarina, jogo às 21h. Que pode acontecer aí o Atlético Mineiro e o Corinthians desgarrar um pouco mais, e a turma que vem de trás encostar de vez aí no Grêmio, que hoje é o 3º colocado com 38 pontos. O Corinthians é o líder com 46, o Atlético tem 42, e aí vem a turma do 34. Palmeiras, São Paulo e Atlético. Palmeiras, São Paulo e o Atlético Paranaense tem 33. O Fluminense também, que nós estávamos falando, o Corinthians também tem 33. Muito bem. Continuando aí no jogo do Grêmio, então, o Grêmio vai jogar amanhã contra o Figueirense, vai jogar lá em Santa Catarina, né, em Florianópolis.
E o Figueirense vem logo à frente do Avaí, né, na tabela de classificação. Não tá bem pessoal, na foto também, né? Pois é, o Figueirense hoje é o 14º colocado com 26 pontos. Pode acabar ajudando o Inter, né, em caso de derrota colorada hoje aí na surpresa da zebra do Vasco. De Walking Dead. O Grêmio vencendo segura o Figueirense. Em caso de vitória catarinense, o Figueirense é outro que passa o Internacional aí na tabela de classificação. Para essa partida, o técnico Roger Machado tem 5 desfalques, mas não tem mistério. O Grêmio está confirmado para a partida de amanhã. Tem a questão do Thiago, que entra no lugar do Marcelo Groi, que também junto ao lado do Alisson também está na seleção. Na frente o Luan, seleção olímpica, dá lugar ao Bobô. No meio campo o Douglas suspenso, dá lugar ao Maxi Rodrigues. Aí tem a questão do meio, o Maicon continua machucado, entra o Edinho, e na defesa o Eraso, também compondo a seleção equatoriana, dá lugar ao Bressan, que retorna aí depois de passagem mais ou menos apagada pelo Flamengo. O jogador que pertence ao Grêmio aí, surgindo aquela remessa de bons jogadores ali, bons valores do Juventude. O Bobô que vai ter a oportunidade de mostrar isso, tá? Novamente, né? Novamente. E outra, né? O Brian Rodrigues parece que perdeu de vez a situação e nem sequer concentrou para essa partida de amanhã. Não viaja junto com o resto do grupo para Florianópolis. O jogador ficou em Porto Alegre aí, fazendo um trabalho de recondicionamento físico. Será que o Vasco não quer? Brian Rodrigues? Podia, né? Podia. Brian Rodrigues, Brian Rodrigues, Dagoberto e Jorge Henrique. Algum deles, pelo menos, ia fazer uns 2 gols na dupla Grenal. É impressionante. O Dagoberto fazendo a dupla Grenal, assim, incrível, né? Ele faz 3 no Grêmio, 2 no Inter, vai aqui, incrível, impressionante. É bom esse Dagoberto. Dagoberto fecha o ano com 3 gols, 3 na dupla Grenal. Tá louco, tem uns caras que tem uma liga assim contra a dupla, que Deus, meu Deus. Qual vai ser o horário do jogo esse do Grêmio? O Grêmio amanhã 21 horas, fechando a rodada, 22ª rodada. Muito bem. Tu acertou mesmo, era 22ª. 22ª, de acordo, tá certinho. Bom, então, Internacional hoje, Grêmio amanhã. O Alisson já disse que, de fato, o pessoal da Europa aí tá interessado nele, mas ele tá com um pouco aí de personalidade colorada. Né? O Alisson tem proposta aí do Roma para jogar no futebol europeu, futebol italiano. Parece que a proposta vai ser concretizada, vai ser colocada mesmo na mesa do presidente Vitório Pífero para a próxima janela de transferência internacional, aí até visando a próxima temporada. No caso, vai ser o meio da temporada europeia, já que a temporada deles é diferente da nossa aqui. Então, o Alisson aí, proposta da Roma, pode ser formalizada mesmo nos próximos dias aí, visando o próximo ano. Muito bem, então. Uma perda que não tem substituição hoje, né? Até comentamos ontem a questão da saída dos jogadores, se teria muito decréscimo técnico. Claro que tem, né? O jogador de seleção brasileira hoje, apesar de ser irmão, mesmo sangue, mas não é a mesma qualidade. Não. Mas do lado do Grêmio também, né? O Thiago teve uns bons momentos, depois teve momentos bem ruins, agora vamos ver se consolida nessa saída do... Pois é, a questão ali é estranho, né? Porque o Bruno Grassi, o goleiro que foi destaque do Gauchão atuando pelo Cruzeiro, ele foi contratado para ser o reserva imediato do Marcelo Groi, até para passar um pouco mais de experiência para o próprio Thiago. Cargas d'água, o jogador não acabou não se confirmando ali, tanto que o Thiago assumiu essa posição de reserva imediato do Groi, e toda a convocação, toda suspensão, lesão do goleiro titular, ele acaba assumindo. Então, alguma coisa de bastidor aí que não deu certo para o Bruno Grassi, que segue como 3º goleiro. Bueno. Amanhã, quinta-feira, também é dia do Lajadense voltar a campo. Valmir Louros ou é a outra? Não, é Copa Luiz Fernando Costa, jogo de mata, né? De novo no Novo Hamburgo, eles mata, mas não mata, né? Da outra vez foi meio, deu uma morridinha. Isso aí foi, morreu só, não passou no ML. Isso agora são as quartas, né? Agora as quartas de final. Nas oitavas, ou na anterior, o Lajadense jogou contra o Novo Hamburgo, jogou lá, a primeira partida perdeu por 1-0, a segunda não aconteceu por causa da enxurrada que deu aqui em Lajeado. E as duas equipes acabaram beneficiadas pelo regulamento, né, da competição. Então agora de novo, Estádio do Vale, primeiro jogo, amanhã, mesmo horário, 3 horas da tarde, mesmo horário da partida anterior, contra as duas equipes. Então amanhã, mais uma vez, aí o Lajadense apostando em um time misto, alguns titulares também, então um time um pouco mais reforçado. A gente deu uma falada com a Helena ali, que esteve lá cobrindo o Lajadense, o treinamento de hoje pela manhã. Deve ser uma equipe bastante forte aí, um pouco diferente daquela que jogou na primeira partida, acabou perdendo. Acho que agora vai um, vai outro, né? Porque não vai ter a situação dos dois de novo. Então a gente precisa buscar a final dessa Copa. Pensa, né? Vai classificando sem jogar. A gente tem condições de buscar um bom resultado aí contra o Novo Hamburgo. Aquela vez ficou barato, 1-0 para o time do Alve Azul. O Novo Hamburgo foi bem superior assim. A segunda partida acabou não acontecendo. Mas o certo é que
até já visando dar ritmo, buscando o ritmo de novo para o confronto contra o Metropolitano, ainda que já esteja classificado. A gente precisa buscar uma colocação melhor, quem sabe aí, porque não assumir a liderança do grupo de novo, né? Já que hoje está revezando com o São Caetano. Então, um bom momento aí, jogo contra o Novo Hamburgo amanhã, 15 horas, Estádio do Vale. Primeira partida das quartas de final da Copa Luiz Fernando Costa. Te pegando de calças curtas, como diz o ditado. Maria, lá vem surgiu alguma informação, pelo menos pública, em relação à sequência daquela súmula terrível contra o Lajadense? Olha, teria sim, o que é coisa de bastidores até do Lajadense é que o clube se prepara para alguma sanção jurídica que possa vir da CBF. Até hoje não aconteceu nada, né? A CBF não se manifestou ainda, mas o certo é que pode acontecer ainda. Existe um prazo, agora não saberia te informar, que a entidade tem para entrar contra o clube, mas já é a resguardo do próprio Baldo, que foi o nome do dirigente citado até na súmula do juiz. Quanto a isso, já teria uma defesa com gravações e até com imagens provando que ele não teve a questão do assédio contra a arbitragem que foi relatado na súmula para se defender. O Lajadense está precavido, mas realmente aguarda ainda que tipo de intimidação vai sofrer com relação a isso. Está nos bastidores mesmo, mas isso a gente espera que não possa ter ocorrência para o restante da Série D aí, senão já teria corrido. Muito bem. Então, assim que a gente tiver novidade, a gente coloca para vocês também. Tomara que a CBF esqueça. Eu acho que esquecer não. Até falando com os próprios dirigentes, o Thales, que é o cabeceira, que é o gerente de futebol, ele afirmou: a gente espera uma multa em dinheiro, né? Isso que de repente a CBF pode estar pintando aí pro Lajadense nos próximos dias, talvez alguma intimidação aí para, multa tanto, vai pagar porque está escrito e tal. Ainda que as provas sejam relevantes, talvez seja o mais barato, vamos dizer assim, pro Lajadense, já que está escrito lá, vai ser a palavra do árbitro contra a palavra do clube, que é a entidade que vai decidir. É isso aí, um momento inédito. Mas é um risco, né? Sempre, né? E é ruim ter que gastar qualquer coisa nessa época. No momento inédito que o Lajadense está vivendo a sua história e vai passando para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Na Copa Gaúcha, então, na Copinha, joga amanhã à tarde, às 3 da tarde da quinta-feira, contra o Novo Hamburgo, e a gente fica na torcida, é claro. Depois, às 7... 20h15. 20h15. Alaf? Barbaridade. 8h15, né? 8h15 da noite. Que beleza. Liga Nacional, meu velho. Liga Nacional, time grande, jogo da noite. É isso aí. Tem Inter Orlândia e Alaf pela Liga Nacional. Alaf querendo consolidar-se na Liga Nacional nesta fase. Inter Orlândia é um paredão para enfrentar. É, um time complicado aí, Márcio. Primeira partida do retorno da segunda fase aí da Liga. O time de Lajeado vai ao São Paulo encarar o Orlândia. Dois jogos, 2 empates aqui em Lajeado. E agora o jogo de volta lá em São Paulo, né, para dar sequência aí a LAF, que hoje está beirando os times que classificam ali. Uma vitória seria importantíssima nessa caminhada da LAF. Depois tem uma sequência de jogos em casa, então bom seria, de repente, trazer um pontinho de lá, não seria um ótimo resultado, né? A LAF que conta com o retorno do Silva, que já está reintegrado ao elenco, ele já treinou e já virou reforço de novo para o técnico Giba. Momento que não podia escrever mais jogadores, né? Utiliza os que já estavam inscritos. Então tá dentro aí o time da LAF com todo mundo à disposição. Vai encarar esse jogo complicado aí contra o Inter Orlândia. Espero que possa fazer o melhor lá e trazer pelo menos um ponto, que vai ajudar muito nessa caminhada da LAF, buscando outra classificação inédita, né? Assim como o Lajadense na Série D, a LAF também. Já passou de fase uma vez, agora quem já sabe pode passar de novo. Tem condições. Tem condições. Já mostrou que pode sim. Muito bem. Então a LAF joga amanhã, quinta-feira, às 8h15 da noite, pela Liga Nacional. A LAF, que teve diferente de todo o segundo semestre, teve uma folga agora de uns quantos dias, também não. É verdade. Alguns jogos do estadual acabaram cancelados da segunda-feira contra a SAF, aí tentaram remarcar para o dia 5, mas aí depois já começa a maratona de novo, né? Porque joga quinta agora e joga na segunda, 2 jogos pela Liga Nacional. Aí tentaram encaixar no sábado. Aí, gente, 5 jogos em 3 dias não, né? 5 dias, 3 jogos em 5 dias também não dá, né? Aí complica de vez a questão até de condicionamento físico do clube, né? Aí sim, não tem como dar conta. Paulo tá aqui, ó, não sei aonde. Não, e a diferença, por exemplo, da LAF, por exemplo, como do Lajadense, que tem optado pelo time B nos jogos da Copinha, é que a LAF não tem um elenco tão grande assim, né? Para estar revezando, então todo mundo joga tudo, né? Então fica complicado aí com esse jogo contra a SAF, que ainda não tem data confirmada. E ainda vai de ônibus, né? Pra São Paulo? Ou já tá indo de avião? Eu acho que já tá indo de avião. São Paulo acho que é avião já. Aquela viagem. Tá louco, aquela vez quando tá Paraná, Guarapuava lá, o busão, né? Agora eu acho que daí o pessoal vai de avião, né? Muito cansativo, né? Mata.
Bom, nós voltamos amanhã para falar sobre o resultado de hoje do Internacional e Vasco e também amanhã do jogo do Grêmio, já talvez tendo resultado. Amanhã vai faltar tempo, né? Amanhã falta, né? Amanhã tem jogo Lajadense, da LAF, do Grêmio, enfim, tem um monte de jogo amanhã. Nós voltamos depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.